Olá, eu sou o pastor Alex Santos e você está no Primícias do Coração. Hoje eu quero falar sobre dois tipos de pessoas. Talvez vai ajudar você a compreender um pouco mais sobre o seu propósito, porque nós entendemos que todos nascemos para atender um propósito. Eu quero falar do libertador e eu quero falar do pastor. Falando do libertador, eu quero usar como exemplo a vida de Sansão, um homem que nasceu para atender uma chamada em Deus, um homem que nasceu com um propósito específico dado para o Senhor, dado pelo Senhor. Sansão era um homem que nasceu para ser o libertador do povo de Israel. Mas por causa da sua conduta, quem sabe até o seu descompromisso com o propósito, com a causa, fez com que Sansão perdesse a visão. Os seus 2 olhos foram furados pelos inimigos. E agora aquele que nasceu para ser um libertador se encontrava num momento onde ele era um escravo. E nesse momento, Juízes capítulo 16, Sansão ainda faz uma última oração. Ele diz: "Ah, Senhor", é como se ele pedisse misericórdia e disse: "Dá mais uma vez, nem que como se fosse pela última vez, a condição de ter a força que eu já tive das outras vezes, para que eu possa me vingar dos meus inimigos, os filisteus." E naquele momento o Senhor é como se atendesse a oração de Sansão e concedesse a ele a força que ele já tivera como das outras vezes, uma força dada pelo Espírito, uma força que vem de Deus. Irmãos, toda força que você recebe, ela vem do Senhor. E a força, ela é para cumprimento, ela vem como uma condição sobre a nossa vida, sobre a minha, sobre a tua vida. Ela é um recurso especial dos céus para que nós possamos atender a um propósito de Deus. Tudo aquilo que nós recebemos, tudo aquilo que nós temos nas mãos diz respeito a uma causa. Então nós temos que ter a compreensão para dar um destino correto para tudo aquilo que Deus está fazendo nas nossas e através das nossas vidas. Nesse momento, aquele que era para ser o libertador está numa situação de escravidão. E pós essa oração ser como que atendida pelo Senhor, Sansão decide então entregar a sua vida pela causa, com o intuito também de se vingar daqueles que tinham roubado, matado, tirado a sua visão. A falta da visão, a falta de uma visão espiritual, com certeza ela vai nos lesar, ela pode nos causar dano e ela pode nos levar até mesmo à escravidão. Glória a Deus, porque Deus é longânimo, misericordioso. Ele ouviu a Sansão e a Bíblia diz que Sansão matou mais com a sua morte do que com toda a sua vida. Agora falando de Jesus, falando um pouquinho do pastor, quando nós pegamos João capítulo 10, a partir ali no verso 18, em que Jesus diz assim: "Ninguém tira a minha vida, eu a dou." Ele está falando sobre o pastor, ele está falando da porta, ele está falando das ovelhas, ele está falando de muitas coisas que diz respeito a esse assunto que nós estamos tratando. E qual é a diferença entre a morte de Jesus e a morte de Sansão? Qual é a diferença que Sansão faz uma oração pedindo para que ele pudesse morrer por aquela causa? E Jesus também diz assim: "Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Vocês acham que estão me crucificando, mas eu estou me entregando à cruz." Qual é a diferença desses dois, entre o libertador e o pastor? Irmãos, observe que todo o libertador, ele pode libertar, mas a libertação não é consequência de salvação, mas todo aquele que será salvo, com certeza a salvação, ela vai operar também libertação. Existe uma grande diferença nesses dois pontos. Outra coisa que eu vejo de diferença é que Sansão entregou a sua vida pela causa, no final da sua morte, numa condição de escravidão. Jesus se entregou pela causa, mas Jesus não era escravo, ele era um homem livre. A diferença que se dá é que aquele que é escravo, o próprio caminho de escravidão
vai determinar ou vai levar aquela pessoa à morte, porque a escravidão ela gera morte. Mas aquele que é livre, aquele que tem vida, a morte não opera nele, a não ser que ele possa, em algum momento, ou oportunizar, através de uma decisão, morrer por uma causa específica. A diferença do pastor é que o pastor ele salva e ele também gera libertação. Jesus é esta pessoa. E quando Jesus diz assim, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Jesus estava na condição de um homem livre. Ou seja, se ele decidisse não ir até o fim, não cumprir o propósito, não correr a carreira, não combater o bom combate, a morte não poderia operar sobre ele. Mas Jesus foi até o fim, Jesus abraçou, ele entendeu a causa, ele tinha compreensão do seu propósito. Por isso que na cruz ele diz, está consumado. Aparentemente parece que Sansão também morreu, e morreu por uma causa sim, mas Sansão já estava escravo. Mesmo que Sansão, naquele momento, se ele não orasse ao Senhor e não pedisse, quem sabe pela última vez, a condição de ter a força que ele já teve como das outras vezes, nada mudaria, porque continuaria sendo escravo. A diferença é, nós não fomos chamados para ser especificamente libertadores, mas no que diz respeito a um propósito universal, a uma chamada e uma comissão dada por Deus para todos aqueles que nele crêem. Ele diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. A salvação opera a libertação, mas nem toda libertação opera consigo salvação. Eu quero deixar essa palavra ao seu coração e quero abençoar que você possa meditar nessas palavras e ter uma compreensão um pouquinho mais clara do seu chamado e do seu propósito em Deus. Deus abençoe e até uma próxima.